Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes, o meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Sagitário. Leitura do amor para Sagitário. Vamos lá, tarô. Signo de Sagitário, leitura do amor. Sagitário, leitura do amor. A carta da Imperatriz e os amantes ou os enamorados. A carta da Imperatriz e a carta dos amantes. Veja bem, Sagitário, me dirigindo aqui a um grupo específico, né, de sagitarianos, ou seja, significa que nem todos vocês possam estar nesse momento, no contexto desta leitura, mas um grupo em especial, um grupo em específico. Aqui me fala, veja bem, de alguém, de uma pessoa que está pronta, está pronto para viver um amor, ou viver um novo amor. Uma pessoa que está disposta, que está pronto para viver um grande amor. Aí alguém pode perguntar assim, mas para se viver um amor, ou para se viver um novo amor, é preciso estar pronto? Tudo na nossa vida, tudo que envolve a nossa vida, de certa forma, se faz necessário estarmos prontos para viver aquilo ali, ou para executarmos aquilo ali. Tudo que envolve a nossa vida, se faz sim necessário estarmos prontos, porque às vezes a pessoa entra numa relação, mergulha num relacionamento, mas não está pronto, ou seja, não está com seu coração aberto para viver um grande amor. E aí o que pode acontecer? O que para você seria, veja bem, algo que pudesse te trazer, digamos assim, um cenário de felicidade, de contentamento, pode, veja bem, acontecer dessa situação não se concretizar, ou seja, às vezes as pessoas entram numa relação sem estarem devidamente prontas, sobretudo, principalmente quando se trata de um novo relacionamento, ou seja, viver um novo amor. Porque fato é que às vezes nós saímos de relações passadas e ainda não estamos plenamente, curados, não estamos plenamente em condições de viver um novo amor, por conta de situações de um passado, por conta de ciclos que não foram fechados, daquela relação anterior. Então, estar pronto para o amor,
estar pronto para viver um novo amor faz todo um sentido. É importante estarmos prontos, sobretudo, para saber, assim, antes de qualquer coisa, saber o que de fato representa uma relação a dois. Quais são os elementos indispensáveis para viver uma relação a dois. Porque uma relação a dois envolve por si só muitas coisas que quando você está só não se faz necessário. Eu costumo dizer que quando uma pessoa está só, quando você está sozinho, sozinha, como é que você usa o pronome? O pronome você usa a primeira pessoa, né, do singular. Eu vou, eu faço, eu fico. É só você. Mas quando você se dispõe a viver um amor, quando você, veja bem, está vivendo uma relação, um relacionamento, você está com uma pessoa, a coisa muda de figura. Há toda uma mudança de configuração. O pronome sai do singular para o plural. Aí não é eu, somos nós. Então, estar pronto para viver um grande amor implica numa série de fatores. Não é apenas querer viver um grande amor, estar pronto para viver um novo amor. E, sobretudo, saber o que é uma vida a dois, o que representa uma vida a dois. A diferença entre uma vida a sós e uma vida a dois. Então, há toda uma mudança de configuração entre uma coisa e outra. Aqui me mostra que você está pronto, Sagitário, para viver um novo amor. Tanto é que eu vejo aqui algo muito importante, muito interessante, onde as suas intenções, os seus desejos estão plenamente, perfeitamente alinhados com o do seu parceiro. Ou seja, aqui existe, veja bem, um alinhamento, uma sintonia entre você e o seu parceiro. Isso é muito importante. Porque como estar com uma pessoa que não existe um alinhamento, que não existe uma sintonia? Como estar com uma pessoa que um quer uma coisa, o outro quer outra, ou seja, ambos não têm os mesmos objetivos, as mesmas metas, os mesmos planos, os mesmos sonhos. É como, por exemplo, um caminha para o sul e o outro caminha para o norte. Há todo ali um cenário de divergência, de falta total de sintonia entre esse casal. Então aqui uma das provas que realmente eu vejo que você está pronto para viver um amor, ou para viver um novo amor, aqui muito possivelmente falar de um novo amor, o fato, a primeira coisa que eu identifico é o fato de haver entre vocês dois, ou seja, entre você e o seu parceiro, uma sintonia, ou seja, as intenções, os desejos estão plenamente alinhados. Isso é fundamental. É fundamental quando um fala a mesma língua que o outro. Obviamente que eu não estou falando de uma situação onde, veja bem, estarem alinhados não significa também, isso é importante deixar isso bem claro, estar alinhado com o seu parceiro, estar em sintonia com o seu parceiro não significa necessariamente que tudo que ele quer, tudo que ele pensa vai estar 100% de acordo com você. Não, isso é uma utopia. Isso não existe. Mas até quando, veja bem, até quando existe uma diferença
uma possível diferença em termos de desejos, sabe, de intenções, alguma coisa, algum plano, alguma coisa, mesmo quando, veja bem, existe alguma diferença, o fato de vocês estarem alinhados, viverem em sintonia, possuírem uma perfeita sintonia, isso não interfere. Quando é que você sabe que um casal assim, quando é que você sabe que não existe uma sintonia entre um casal? Quando é que você sabe que esse casal eles não estão plenamente alinhados? É quando existe ali, acontece alguma coisa a nível de diferença, porque às vezes um deseja algo, o outro deseja algo que não é exatamente igual ao que o outro deseja, mas isso é equacionado de maneira, sabe, isso não cria, isso não traz um clima de desavença, de conflito, de desentendimento entre esse casal. Por quê? Porque existe um alinhamento. Então, até quando, veja bem, até quando existe ali alguma diferença com relação a alguma coisa, gosto, desejo, etc., é plenamente superado. Por quê? Porque, como eu falei, é praticamente impossível que haja 100%, né, assim, com relação às intenções de ambos, mas é muito próximo disso. Então, qualquer diferençazinha é muito fácil de ser contornado. É muito fácil isso não vai interferir. Não vai, veja bem, interferir no sentido de trazer algum tipo de conflito, de desentendimento. Não. Porque os principais, aqui eu falo, quando eu falo de alinhamento e de sintonia entre o casal, eu falo daquelas situações que são, sim, dispensáveis. Existem situações que é perfeitamente contornável, que é fácil de você contornar, ok? Mas, da mesma forma que existem situações que, se não houver ali um alinhamento, veja bem, entre aquele casal, se não houver uma sintonia, existem coisas, o que eu quero dizer? Existem coisas que são inegociáveis. Existem situações que dá para você contornar, que dá para você administrar, mas existem situações que são indispensáveis. Existem elementos numa vida 2 que, se realmente não houver uma sintonia, um alinhamento entre esse casal, a coisa não vai fluir, essa relação não vai dar certo. Então existem coisas que não dá para você negociar, existem coisas que são negociáveis. Como estar com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você, e aí não é só pensar, eu estou falando de coisas que são imprescindíveis no dia a dia de um casal. Então, imagine você estar com uma pessoa em que você, dentro de você almeja um dia casar com aquela pessoa, mas aquela outra pessoa não pensa em momento algum em se casar. Como lidar com isso? Aí é uma situação complicada. Então existem situações na vida de um casal que são inegociáveis, que é de extrema necessidade que haja um alinhamento, que haja uma sintonia. Então aqui eu vejo, Sagitário, que o como você está pronto para viver esse novo amor. Porque vejo aqui que suas intenções, os seus desejos estão plenamente alinhados com o do seu parceiro, com o da sua parceira. Portanto, é um presságio de uma relação extremamente, equilibrada, porque existe um equilíbrio entre vocês no que se refere às intenções, os desejos, os planos, os objetivos desse casal. A carta do Sol e a carta do Carro. A carta do Sol e
carta do carro, aqui está dizendo o seguinte, aqui me fala de um momento de celebração, ou seja, vamos celebrar esse encontro, vamos celebrar o início desse novo amor, desse romance, desse namoro, sabe, vamos celebrar. Um evento comemorativo está a caminho. Sonhos e projetos de vocês dois que estão para acontecer. Olha aí. Aqui me fala de um casal que tem sonhos, que faz planejamentos, que planeja, que tem objetivos dentro dessa relação, ou seja, que tem objetivos em comum. Isso é muito importante. Objetivos em comum, é o que eu falei. Coisas que não dá para negociar, sabe, dentro de uma relação. Então, se você entra numa relação e você vê logo de cara que não existe uma sintonia, um alinhamento entre você e ele, entre você e o seu parceiro, a coisa já começa errada. As coisas podem não fluir. Agora, quando você está com uma pessoa que existe um alinhamento, que existe uma sintonia, por mais que ela não seja uma sintonia 100%, porque é praticamente impossível, mas aquelas poucas coisas que não existe ali uma sintonia são perfeitamente administráveis, são perfeitamente, sabe, você nem percebe as pequenas, as possíveis diferenças, que são diferenças tão, às vezes até insignificante, quando você compara, veja bem, com situações onde existe de fato uma sintonia, um alinhamento. Por quê? Porque essas possíveis pequenas diferenças são perfeitamente administradas. Por quê? Porque o principal existe entre vocês dois. Ou seja, situações sim, que não dá para negociar. Existem situações dentro de uma relação que são fundamentais, importantíssimas, que haja uma sintonia, que haja um alinhamento. Porque um casal que não vive em sintonia, que não existe um alinhamento, consequentemente vai haver conflitos, vai ser uma relação conflitante. Por quê? Porque toda hora um quer uma coisa e o outro quer outra. Toda hora não existe nada em comum entre esse casal. Não existe. Mas aqui está me mostrando, felizmente, que vocês possuem muitas coisas em comum. Muitas. Então as possíveis coisas ou coisinhas, é diminutivo mesmo. Que ali não existe ali vocês nem observam, passa desapercebido. Porque o que vocês possuem em comum supera essas possíveis situações que, muito possivelmente, sabe, que é perfeitamente normal. É perfeitamente normal. Então aqui está me falando que você está mais do que pronta para viver um novo amor. Existe um alinhamento, uma sintonia entre vocês dois. Aqui, vocês dois fazendo projetos, planos de coisas que envolvem essa relação, esse relacionamento, a vida de vocês dois. E aqui também está dizendo o seguinte, a carta do carro que fala sobre o entusiasmo, a expectativa, o desejo. Portanto, aqui me fala de um desejo, da expectativa sua com relação ao seu parceiro, à sua parceira. Existe toda uma expectativa, todo o entusiasmo com relação
a outra pessoa, a pessoa amada, o seu parceiro, a sua parceira. Então, aqui me mostra que realmente você, mais do que nunca, está pronto, está pronta para viver esse amor, para viver um novo amor na sua vida, onde existe uma sintonia, um alinhamento de desejos, de objetivos, vocês fazendo planos para o futuro, vocês celebrando, veja bem, o início desse namoro, dessa relação, desse novo amor, com expectativas com relação à pessoa amada, enfim, todo um cenário positivo, de expectativa, de desejo, de entusiasmo com relação ao seu parceiro, à sua parceira. 2 de copas. E o cavaleiro de copas. 2 de copas e o cavaleiro de copas. União equilibrada, uma relação saudável, equilibrada, ou seja, uma bela sintonia entre vocês dois. É o que eu vejo aqui. União, equilíbrio, uma relação saudável, equilibrada, uma bela de uma sintonia entre vocês dois. E, veja bem, todo esse cenário, o que esse amor, na verdade, representa para você? O que ele traz para você? O que esse novo amor traz para você? O que ele representa para você? Esse amor, aqui me fala de um amor inspirador. Você vivendo um amor como até então você nunca viveu. Um amor que te inspira. Um amor que é um amor inspirador. Um amor que muito possivelmente você ainda não tinha vivido. Por conta de quê? Por conta de você viver um amor onde existe entre você e o seu parceiro uma sintonia. Sabe? O que é uma sintonia? É quando ambos cantam a mesma canção, no mesmo tom, no mesmo ritmo. Um casal que fala a mesma língua do outro, que tem os mesmos planos, os mesmos objetivos, que vivem alinhados. Não existe aqui diferenças significativas que possam comprometer a estabilidade, a harmonia, a paz nesse relacionamento. Que coisa linda, Sagitário. Todo mundo queria viver um amor como esse. Todo mundo, sem exceções. Todo mundo iria querer viver esse amor inspirador. Esse amor onde existe harmonia, onde existe um clima de paz, uma relação saudável, equilibrada, onde vocês possuem, você e o seu parceiro, uma sintonia, sabe? Onde ambos cantam a mesma canção, no mesmo tom, sintonia nesse relacionamento. A carta do eremita e o rei de copas. A carta do eremita e o rei de copas aqui representa a paz interior que existe entre duas pessoas que se amam. Aqui também fala, aqui também fala de uma relação equilibrada do ponto de vista emocional, ou seja, uma relação que desfruta de uma estabilidade. Aqui me fala de duas pessoas maduras. Lembra quando eu falei aqui no início
de uma pessoa estar pronta para o amor, ou para viver um novo amor, a maturidade, gente, a maturidade é algo assim, sabe, indispensável. Você está ao lado de uma pessoa imatura, que não sabe o que quer, é a coisa mais complicada que tem, sabe? Mas aqui me fala de uma relação que desfruta de uma estabilidade, de um equilíbrio emocional e de uma pessoa madura. Uma pessoa madura é aquela que sabe o que quer, ela sabe como se constrói uma relação a dois, ela sabe exatamente quais são os elementos, os ingredientes, os alicerces, ou seja, os pilares de uma relação, de um relacionamento. Portanto, essa relação, ela é uma relação que desfruta de uma estabilidade por conta de uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, por conta de uma pessoa que é madura, que é maduro, que sabe o que quer, sabe como viver no dia a dia, veja bem, uma relação. Porque tem pessoas que isso acontece muito, a pessoa se casa, a pessoa está com você, mas o pensamento dele continua como o pensamento de solteira ou solteiro. Os pés estão ali, mas a mente está lá. Ainda está na vida solteira. Isso é uma demonstração de uma pessoa imatura com relação ao viver uma vida a dois. Sabe aquela pessoa que está com você, que namora com você, que está com você, que às vezes até é casado, tá certo? Assumiu um compromisso, mas, veja bem, o pensamento dele continua ainda como o pensamento de uma pessoa solteira. Isso tem muito. Isso é falta de maturidade. Mas aqui está me mostrando exatamente o oposto. Uma relação estável, por conta de uma pessoa madura, e tudo isso cria esse cenário de uma relação que possui esses ingredientes que eu já pontuei aqui. Então, é o resultado de essa relação, é uma relação que é o resultado de uma pessoa que realmente estava pronto para viver um novo amor. O imperador, o 10 de copas, está aí o resultado, o 10 de ouros, está aí, e a temperança, olha aí, a carta do imperador, o 10 de copas, o 10 de ouros e a carta da temperança. Aqui está falando que, aqui me fala, veja bem, de uma relação, carta do imperador fala de estabilidade, ou seja, aqui me fala o seguinte, de um amor paternal, sentimentos de amor não vêm naturalmente para o imperador. Então, o amor que ele representa pode vir em outras formas, como fazer você se sentir seguro e cuidado. Aqui é uma pessoa que faz você se sentir seguro nessa relação. Aqui me fala de uma pessoa que passa para você toda uma sensação de segurança, estabilidade, ou seja, cuidado. Aqui me fala de uma relação onde existe um cuidado, ele cuidando de você, porque é a maneira com que ele... existem várias formas de você expressar o seu amor, o seu sentimento pela pessoa. E aqui, a demonstração aqui de amor, como é que ele expressa esse amor? É no cuidado. É na segurança que ele transmite para você nesse relacionamento. E aqui me fala de uma relação, 10 de copas, aqui me fala de um amor onde vocês dois vivem
Aqui fala da felicidade amorosa. Olha aqui, um casal que é feliz. Aqui me fala que ambos são plenamente realizados nesse amor. Ou seja, um amor que trouxe uma realização, que traz, veja bem, aqui fala da felicidade, da harmonia de um casal. 10 de ouros fala da estabilidade, ou seja, vocês dois compartilhando os mesmos valores. Olha o que eu falei lá no início, sintonia, né? Um casal que está em sintonia é aquele que compartilha os mesmos valores e princípios. Uma relação extremamente sólida, estável. Aqui fala do bem-estar, da estabilidade, do bem-estar, do conforto em todas as áreas. E aqui, Sagitário, representa a tranquilidade de um relacionamento estável. Ou seja, aqui me fala que ambos possuem o equilíbrio necessário, que automaticamente reflete no dia a dia de vocês, reflete nesse relacionamento. Portanto, aqui fala da tranquilidade de um relacionamento estável, leve, uma relação leve, saudável e extremamente estável de um casal que compartilham os mesmos valores e princípios. Por isso é uma relação saudável, sem conflitos, sem desentendimentos, ou seja, uma relação perfeita, onde vocês dois vivem em perfeita harmonia, sintonia, com relação a desejos, planos e objetivos, porque aqui é um casal que, como isso é importante, minha gente, como isso é importante um casal que compartilha dos mesmos valores e princípios dentro de uma relação a dois. Como isso é importante um casal que compartilha os mesmos valores, os mesmos princípios dentro de uma relação. Por isso que essa relação é uma relação saudável, estável, equilibrada, onde existe um clima de paz, de harmonia, de contentamento e de felicidade. Os meus parabéns, Sagitário, por você estar pronto, estar pronta para viver esse amor. E aqui é a comprovação de que realmente você estava pronto para viver um novo amor na sua vida, como deveria ser todos os relacionamentos. Então, aqui é a comprovação de uma pessoa que realmente estava pronto para viver um novo amor. Ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima, uma excelente semana para todos e até a nossa próxima leitura.